É isso aí, rapaziada. Saudações rubro-negro. Desculpa, eu tô um pouco rouco, que eu vim no Maracanã. Cantei muito, gritei muito. Vitória é importante, o time jogou mal. Vamos falar sobre tudo isso após a vinheta. Saudações rubro-negras. Bem-vindo ao canal Minha Maior Paixão Rubro-Negra. Antes de mais nada, peço que curta, compartilhe, se inscreva no canal. Ativa o sininho, a gente vai estar trazendo conteúdo bom para vocês aí. Vamos falar desse jogo entre Flamengo e Fluminense no Maracanã. Jogo em que o Flamengo não foi bem, o time mais uma vez se mostrou apático em alguns momentos, cedeu oportunidades ao Corinthians de contra-ataque, que foi o que o Corinthians se propôs a fazer no jogo. O Corinthians dominou o meio de campo em alguns momentos. Dominou, que eu digo, não por ficar com a posse da bola, mas por conseguir roubar a bola e trocar passes rápidos e fazer a transição. O ataque, puxando o contra-ataque com muita velocidade, Roger Guedes e o Roberto. Além de erros individuais, como o Santos, que tentou sair jogando ali um chutão, para mim, ele tem a culpa dele de tentar o chutão, a bola ir rasteira, errar o chutão, mas também tem uma culpa de quem jogou aquela bola alta para ele, uma bola bem a queima, bem prejudicial para ele, porque tinha condições, se eu não me engano foi o Fabrício Bruno, de devolver aquela bola melhor, mais rasteira, facilitando mais o Santos, já que a gente sabe do problema do Santos por pés. Foi um jogo onde, cara, eu acredito que faz parte do processo. Lembrando, o Flamengo jogou muito bem com o Atlético Paranaense, o Flamengo jogou muito bem com o Inter, o Flamengo jogou muito bem com o Botafogo e perdeu. Hoje jogou mal e pontuou. Nesse momento, é importante o Flamengo pontuar para não deixar a briga escapar, não deixar o Campeonato Brasileiro escapar. Se aproximou, em 2 rodadas conseguiu ficar ali a poucos pontos do Palmeiras, ainda com uma diferença considerável para o Botafogo, mas como a maioria das pessoas, não acredito que o Botafogo vai ter fôlego para aguentar o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Botafogo, o Campeonato Brasileiro é uma maratona, não é tiro, não é corrida de 100 metros. Para maratona, para uma sequência de jogos que o Botafogo vai encarar na Sul-Americana, com jogos importantes de semifinal, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o Botafogo não vai ter elenco para aguentar tantos jogos difíceis que ele vai ter na frente. E, na minha opinião, e se eu fosse botafoguense, eu investiria muito na Sul-Americana. O Botafogo há muito tempo não ganha um campeonato considerável, um campeonato de alto nível. Então, investiria na Copa Sul-Americana, que eu acho que é a possibilidade que o Botafogo tem. Não estou falando que o Botafogo não vai conseguir segurar a ponta, porque é um time fraco. O time do Botafogo é um time razoável e para bom. Porém, não tem um elenco que vai te proporcionar ganhar pontos, somar pontos toda a rodada. O Botafogo vai sim entrar numa sequência de perder pontos, porque não tem elenco, vai precisar poupar jogadores e vai perder em relação quando entrar os jogadores reserva. Dito isto, voltando para o jogo de hoje, o Flamengo jogou mal. Acho que os únicos dois que se salvaram ali no jogo foi Léo Pereira e Pulgar. Fabrício Bruno errando muito toque de bola. O Wesley também tentou, foi esforçado na defesa, mas cometendo ainda aqueles erros juvenis. Até o Sampaoli, para mim, foi muito mal nas substituições, mas vencemos. Mas conseguimos 3 pontos. E quando eu dizia que o Flamengo precisa passar por um processo para poder alcançar o alto nível, um nível bom de uma equipe, oscilar dessa forma, jogar um bom, um outro ruim e tal, faz parte do processo. O ideal é passar por esse processo ganhando sempre, somando sempre, nem que for uma bolinha dessa igual a do Léo Pereira hoje, mas o importante é ganhar. Tá? Vou falar um pouco aí em relação ao que aconteceu para o Flamengo hoje, e uma coisa que a gente tem que considerar, pessoal. Muita gente criticando o jogo do Flamengo hoje, só que a gente tem que considerar uma coisa também. O Sampaoli não treinou esse time que entrou em campo. Uma peça faz muita diferença. Eu acredito que se tivesse o Arrascaeta, o Flamengo arriscaria mais bolas, teria mais bolas de qualidade, com o passe mais difícil, buscando profundidade, ou até uma tabela com o Pedro. O Pedro hoje, no primeiro tempo, ficou totalmente fora do jogo. Tentou uma tabela ou outra, um toque ali e tal, mas não conseguiu participar do jogo de forma efetiva a ponto de conseguir criar situações para o Flamengo.
Então, eu acho que a substituição do Pedro foi assertiva, muito pelo que o time não estava conseguindo criar. Pasme a coincidência de a jogada do gol ter saído numa área ali onde deveria estar um centroavante como um Pedro. Tá? O Flamengo não é um time muito de ficar jogando bola para a área, tenta infiltrações e bola de linha de fundo com seus laterais, porém não tem conseguido fazer isso, envolver mais seus adversários, criar mais jogadas, e a ausência do Arrascaeta, além da baixa qualidade técnica hoje de alguns atletas, proporcionou essa situação para o time do Flamengo. Tá? Então, até falando de jogador para jogador, eu acho que o Santos foi mal, com os pés no que se propõe o jogo do Sampaoli. O Wesley eu achei irregular, Fabrício Bruno regular, errando alguns, se precipitando em alguns momentos. Léo Pereira eu achei muito bom, além do gol, acertou bastante passe, apesar de ter entregado um pouco ali no primeiro tempo. Acertou bastante passe, foi bastante combativo. E, de novo, dois zagueiros rápidos. Várias bolas a gente viu alongadas do Corinthians, buscando o Yuri Alberto e Roger Guedes. Léo Pereira e Fabrício Bruno, muitas dessas, conseguiu ganhar na velocidade desses dois jogadores e, às vezes, travar um chute ou, às vezes, até ganhar na frente. Thiago Maia no desarme muito bem, muito bem. Carrinho, pegando a bola, jogando com a cabeça erguida, errando alguns passes, mas muito pela sintonia do time. Pulgar muito bem também, eu achei muito bem também, apesar de não ter feito nada muito extraordinário. Eu achei que ele foi combatível e assertivo nos passes. Agora, dali para frente, eu acho que muitos foram mal. O Vitor Hugo apagado, o Gerson um pouco apagado também, às vezes segurando muito a bola. Gabigol ficou um pouco mais preso no primeiro tempo, não saía tanto da área. No segundo começou a sair mais, principalmente depois que o Léo Pereira ficou um pouco mais dentro da área. Eu achei estranho o primeiro tempo do Gabigol, de ele não ter saído mais para a área. Errou alguns lançamentos, aqueles lançamentos que todo mundo sabe que ele faz, puxando para o bico da área e jogando no segundo pau, muitas vezes para o Bruno Henrique, como para o Pedro. Hoje não tinha nenhum dos dois. Não conseguiu concluir ou conectar a jogada com outros jogadores que tentaram se infiltrar ali no mesmo local que Pedro e Bruno Henrique geralmente vão nesse passe do Gabigol, tá? No geral, foi um jogo importante, 3 pontos importantes. O Flamengo tem muito a melhorar e precisa buscar soluções, principalmente quando joga com o time um pouco mais fechado, um time que marca melhor e que tem a possibilidade de contra-ataque. Hoje, na minha opinião, o Flamengo cedeu muito contra-ataque pro Corinthians, tá? E, cara, a gente tem que começar a se questionar também referente à quantidade de jogadores que vem se lesionando no Flamengo. Hoje, Fabrício Bruno no primeiro tempo sentiu, mas eu acho que foi uma pancada ali no joelho dele, ele levantou e voltou pro jogo. Léo Pereira no final do tempo sentiu. Jorge Sampaoli falou que no primeiro, que o Matheus França não foi opção para o segundo tempo, porque também sentiu, tá? Arrascaeta sentiu no intervalo, Everton Ribeiro sentiu antes do jogo. Então a gente tem que começar a se questionar o que está acontecendo no departamento de futebol e fisiologia do Flamengo. Tá? Porque foi muito elogiado, muito comemorado a vinda do Monteiro para voltar a ser o preparador físico do Flamengo, o preparador que era da época do Jorge Jesus. Ele veio, o Flamengo definhou em alguns momentos da temporada, principalmente no início, começa a chegar no seu auge físico agora, quase no meio da temporada, e no departamento médico e no departamento de fisiologia começar a se questionar por que tanta lesão muscular, tanta lesão na coxa, porque esses jogadores estão sentindo tanta lesão. Tá? E a ausência do Arrascaeta hoje eu acho que foi fundamental para o Flamengo fazer esse jogo que fez hoje, de ser moroso ali na frente da área, de ficar tocando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, assim como foi o jogo do Fluminense, o Flamengo tendo um a mais. Temos que buscar solução para isso. Eu nunca vou aceitar o Flamengo criar menos do que pelo menos 5 jogadas claras de gol em cada jogo. É muita qualidade que esse time tem. Tá? Hoje, o Flamengo entrou com um time que eu considero um time normal. Por isso que eu acho que a vinda do Luiz Araújo com mais alguns jogadores é essencial. Porque o Flamengo, pouco a pouco, está se tornando um time normal. Tá? Everton Cebolinha entrou muito bem, fez o lance do gol. Gol aquele
que não foi planejado. O Léo Pereira sentiu, por isso foi jogar lá na frente e o Thiago Maia recuou. E assim, recuou um pouco mais o Gabigol também para sair um pouco mais da área e começou a dar mais mobilidade. O Gabigol saindo da área e se movimentando deu condições de o Flamengo balançar a zaga do Corinthians. E outro fator também importante é a entrada do Fagner e do Romero, que não tiveram a mesma pegada que teve o Bruno Mendes em todo o jogo. O Bruno Mendes ali pela direita conseguiu sim anular as melhores jogadas do Flamengo pelo aquele lado. O Bruno Mendes estava muito bem no jogo até a entrada dele do Romero. O Adson também estava muito bem no jogo até ser substituído. Tá? Então acho que também influenciou. Em relação ao São Paulo, eu acho que ele foi mal. O Pulgar sentiu e por isso foi substituído. Porra, beleza. Mas não precisa ser o Vidal a entrar. Por que não botar o Igor Jesus? Já que o Thiago Maia já tinha se recuado para a zaga, botava o Igor Jesus, que era um jogador mais de contenção, e mantinha os caras ali na frente, com o Matheus Gonçalves, com o Cebolinha, com o Gabigol voltando um pouco mais. Então, a questão, a reclamação do torcida lá na hora, e eu vi, chamaram ele de burro e tal, foi por conta da entrada do Vidal. Não porque não pode sair o Pulgar, pode sair o Pulgar, mas entra outro, dá oportunidade para o Igor Jesus. E outra coisa que eu me questiono é em relação à zaga. No primeiro tempo, quando o Fabrício Bruno sentiu, o Davi Luiz foi para aquecer. Vou fazer outra pergunta. O que acontece com o Pablo? O Pablo é um jogador campeão do mundo, jogou muito no Corinthians, jogou lá fora por muito tempo. É um jogador não tão velho, não é um jogador de tão veterano. E por que o Pablo não entra nunca mais nesse time? Pelo menos na minha opinião, toda vez que o Pablo entrou, ele não comprometeu. Não fez nada demais, não acerta muito o passe longo, mas não comprometeu. Não, eu, em relação ao Davi Luiz, o que ele vem apresentando, eu prefiro entrar com o Pablo. Minha opinião, eu prefiro entrar com o Pablo. O Davi Luiz tem jogado mal, tem entrado mal. Fez o gol contra o Bahia. Não interessa, jogou mal. O gol que o Flamengo sofreu contra o Bahia foi outro, que ele estava na frente do batedor e fez só virou o corpinho. Em vez de botar a perna, botar a cabeça, botar o peito, virou o corpinho. O zagueiro se sacrifica. Tu vê o próprio Léo Pereira nesse mesmo jogo, o cara deu uma porrada pro gol que o Léo Pereira se jogou na frente e tirou a bola. Isso é zagueiro. Então, eu começo a me questionar também por que o Pablo não é usado em detrimento o Davi Luiz, que o Flamengo não tem intenção de ficar com ele, que se jogar mais duas vezes 45 minutos, mais duas partidas 45 minutos, vai ter o seu contrato renovado. E continua entrando e não o Pablo. E outra questão é porque, tudo bem, contra o Bahia, contra o Fluminense, o dito foi que o Matheus Cunha sentiu o quadril e tal. Matheus Cunha ainda tá sentindo porque o Santos se manteve no gol. Porque o cara entra, faz um bom jogo e depois volta pro banco. Que meritocracia é essa? Que competição dentro do elenco é essa? A gente tem que começar a se questionar sobre isso. Por que o Matheus Cunha não voltou para ser titular? E por que o Pablo, salário alto, não é utilizado na equipe do Flamengo? Tá? Galera, eu queria falar só sobre esses assuntos. Tá? O Flamengo venceu, importante, colamos lá em cima. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.